Olá, tudo bem? Eu sou Silvana, estou aqui para mais um vídeo para te trazer um pouco mais do conhecimento de Deus. Nos vídeos anteriores, enfatizamos algumas verdades. Primeiro, que uma pessoa pode ter certeza que ela tem a vida eterna mesmo antes de morrer. Segundo, que cada um de nós somos culpados por nossos pecados e não merecemos ir para o céu de forma alguma. Muitas pessoas acham que a salvação é obtida através de trabalho diligente. É muito natural pensarmos assim, pois a maior parte daquilo que possuímos foi conquistado desta forma. Não é errado trabalhar diligentemente ou viver de uma maneira boa. De fato, essas coisas são louváveis. No vídeo de hoje, vamos entender se a salvação pode ser obtida por mérito humano. Será que nossos esforços pessoais servem para ganharmos a salvação? Algumas pessoas dizem que a salvação é ganha por meio de obras. Vejamos o que diz Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então veja, aqui deixa bem claro nesse versículo que nós somos salvos mediante a graça de Deus, não por meio de obras, para que ninguém se glorie. Outros dizem que a salvação é merecida se obedecermos aos mandamentos. Olha o que diz Romanos 3:20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ninguém será salvo por obedecer à lei. E qual é o propósito da lei? Trazer o pleno conhecimento do pecado. Então, temos que seguir a lei, temos que obedecer à lei. No entanto, a lei, ela não traz a salvação, ela não nos dá a vida eterna. A lei, ela serve para trazer a nós o conhecimento do pecado. Se vivermos uma boa vida, o céu será nosso? Olha o que diz Mateus 19:17. Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas do que é bom? Bom só existe um. Quantos são bons de acordo com Jesus? Veja o que diz nesse versículo: bom só existe um. Ou seja, só Deus é bom, apenas Ele, mais ninguém pode ser considerado uma pessoa boa e merecedora do céu por conta disso. A Bíblia simplesmente afirma que as nossas vidas são caracterizadas por pecado. Nosso esforço próprio nunca pagará o nosso pecado. De fato, nossas melhores obras normalmente são influenciadas por motivos egoístas. A que são comparadas as nossas obras, ou seja, as nossas justiças? Olha o que diz Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Nossas obras são consideradas como trapos de imundícia. Para você entender melhor, imundícia se refere aos panos manchados com o sangue da menstruação usados na época pelas mulheres em seu ciclo menstrual para descrever a impureza. Então veja que somos comparados aos panos manchados com o sangue da menstruação da mulher. Olha o quão imundos nós somos. Somos suficientemente bons para ganhar o céu? Nesse caso, qual seria o propósito da morte de Cristo? Sua morte seria necessário? Ou seja, será que nós somos autossuficientes para ganhar o céu por nós mesmos, somente com as nossas obras? Se nós fôssemos suficientemente bons para ganhar o céu, a morte de Jesus Cristo seria necessária? Todo o sacrifício que Cristo na cruz fez por nós para pagar pelos nossos pecados? Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 3. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira, como os demais. Então veja, aqui nesse versículo diz que nós éramos por natureza merecedores da ira, como todas as pessoas. Ou seja, não somos autossuficientes, não conseguimos ganhar o céu por nós mesmos. O sacrifício de Cristo. Que fardo Cristo carregou na cruz?
Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Então, respondamos: que fardo Cristo carregou na cruz? Nossos pecados. E para o que Cristo morreu? Olha o que diz 1 Coríntios 15, 3. Eu lhe transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Então, para o que Cristo morreu? Pelos nossos pecados. Vamos ver mais um versículo de Hebreus 10, 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então, quantas vezes Jesus foi sacrificado? Olha que diz um único sacrifício. Então, ele foi sacrificado uma única vez. E por quanto tempo esse sacrifício será eficaz? Para sempre. Olha o que diz esse versículo. Jesus tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. Os apóstolos ensinaram claramente a respeito da morte e ressurreição de Cristo. Olha o que diz esses dois versículos de Atos 2, 23 e 24. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob seu domínio. Então veja esses ensinamentos. Como podemos ter certeza que o Pai aceitou o sacrifício pelo Filho? Olha o que diz Atos 2,36. A esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Ou seja, como que nós sabemos? Pela ressurreição e ascensão aos céus. Ascensão significa que Jesus foi elevado ao céu, que é a sua casa. Então podemos ter a certeza de que o sacrifício de Jesus Cristo foi aceito por Deus porque Deus o ressuscitou dentre os mortos. As boas novas podiam agora ser pregadas ao mundo. Boas novas significa o Evangelho de Cristo. Então, depois que Jesus subiu aos céus, ele poderia ser levado ao mundo todo. Olha o que diz esses dois versículos de Lucas capítulo 24. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. As atividades do nosso Senhor Jesus Cristo possibilitaram a nossa salvação. Portanto, a salvação não é ganha por mérito humano, mas sim pela obra completa de Cristo. No próximo vídeo, vamos entender o que devemos fazer para ganhar a salvação. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você seja notificado sempre que fizermos uma nova postagem e compartilhe com seus amigos para que a mensagem, as boas novas de Jesus Cristo chegue a todas as nações. Até mais!